Olá, alunos do curso de Cálculo 3 de Matemática da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos ter uma aula também lindíssima. Nós estamos nessas duas aulas, a passada e hoje, falando de campos no R3, campo gradiente, campo divergente, e hoje nós vamos focar no campo rotacional. Nosso tema principal de hoje é o campo rotacional. E no final da aula eu vou falar de algumas conexões entre o rotacional, divergente e gradiente. Eles estão ligados de alguma forma. Mas nós vamos começar discutindo o que é o rotacional de um campo. E claro, quando eu falo a palavra rotacional, imediatamente todos vocês vão pensar em rotação. Rotação vai pensar em movimento circular, vai pensar em rodar. E se alguma coisa chama rotacional, deve estar conectado com rotação. E é extremamente sutil essa conexão, então nós vamos fazer com bastante cuidado e é uma coisa muito bonita. Tem um apelo físico e geométrico, né? Essa disciplina tem um diálogo muito interessante entre matemática e física. Tem um apelo físico e geométrico extremamente profundo e bonito, dá um gosto muito grande de discutir esse assunto. Vou começar falando de rotacional no plano. Ele é um caso particular do rotacional no espaço, mas vamos começar com o rotacional no plano. Então pega um campo vetorial no plano, do componentes P e Q, P na direção I, Q na direção J. Se eu quiser escrever em coordenadas, eu escrevo PQ, assim, tá? Bom, o rotacional desse campo é um campo vetorial. Só para você se lembrar, na aula passada nós pegamos um campo vetorial e calculamos o divergente, que era um campo escalar. Nós pegamos um campo escalar e calculamos o gradiente, que era um campo vetorial. Então tinha vetorial dando escalar, tinha escalar dando vetorial. Nós estamos num contexto em que é um vetorial dando um vetorial, que é o ROT. No caso do plano, o rotacional desse campo vai ser um campo vetorial que tem componente K. A componente do K é dada pela derivada da segunda componente em X menos a derivada da primeira em Y. Isso já é curioso, porque o campo está no plano XY e o rotacional está no espaço, na direção K, que é do eixo Z. E a componente do rotacional é a diferença das derivadas parciais. Vamos olhar um pouco mais de perto isso. Esse campo apareceu na aula passada, já vou mostrá-lo. O campo vetorial XY, que é XJ, só tem componente na direção J e é igual a X. Em coordenadas ele seria 0x. O rotacional dele, derivada do Q em relação a X, que é 1, menos a derivada do P em relação a Y, P é 0. Então, o rotacional dele é K. Observe que não é um rotacional nulo, é um rotacional diferente de 0, é constante igual a K. E é esse campo aqui. É o campo cujos vetores são sempre verticais. No eixo Y ele é nulo. E quanto mais eu me afasto do x, maior é o vetor, porque maior é esse x, né? Quanto mais eu me afasto no eixo x, maior vai ser a componente vertical do campo. E do lado negativo, o campo aponta para baixo. E o rotacional dele é não nulo. Aí então começa a primeira pergunta. Suponha que esse campo estivesse medindo o escoamento de alguma coisa. Como que seria esse escoamento? Ora, se todos os vetores são verticais, no eixo Y é nulo, no eixo parte negativa ele está para baixo, eu teria um escoamento assim, desse lado ele escoaria para cima, no eixo Y ele não escoaria porque o campo é nulo, e desse lado ele escoaria para baixo. Mas ele escoaria segundo retas. Se eu imaginar um ponto aqui escoando segundo esse campo de vetores, imagina que o ponto segue o campo de vetores. Ora, se ele segue o campo de vetores, ele vai seguir em linha reta. Olha que curioso. Então, se eu imaginar uma partícula, ela vai seguir esse campo em linha reta. E eu calculei o rotacional, deu diferente de 0. Estranho, não é? Por que chama de rotacional uma coisa que dá diferente de 0 quando eu estou andando em linha reta? Estranho. Já volto, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Daqui a pouco eu volto para esse. Esse é um campo importantíssimo, vai aparecer muito para a gente. Ele parece uma coisa esquisita, mas não é esquisito, não. Essa expressão aqui é menos yx2 mais y2 na direção I, x sobre x2 mais y2 na direção J.
em coordenadas, né, a primeira componente é menos y, x2 mais y2 e x sobre x2 mais y2. Esse campo nós vamos analisar primeiramente no plano, mas eu também poderia pensar num campo desse tipo, com essas mesmas fórmulas, no espaço. E, na verdade, no espaço, ele está associado à seguinte situação física. Ele não é um campo inventado pelos matemáticos, ele é um campo que aparece numa situação real. Se você pegar um fio muito grande, uma linha reta, fizer passar por esse fio uma corrente constante, ela vai gerar um campo eletromagnético no entorno do fio. Isso é um fato importante, né, da física, que tem um monte de aplicações, né, em muitas áreas da tecnologia, muitos equipamentos funcionam a partir desse princípio, né, que uma corrente gera um campo eletromagnético em volta dela. A expressão desse campo magnético é dada por essa fórmula, que está ligada a essa fórmula. Esse é um campo extremamente importante. Esse campo tem rotacional nulo. É só fazer uma derivada parcial, um pouquinho mais elaborada que o anterior, mas vamos ver. Vou fazer del Q, del X. Quem que é o Q? O Q é x sobre x2 mais y2. Del Q, del X. Deriva, regra do quociente, né? Porque é x dividido por x2 mais y2 e eu vou derivar em x. Tem x em cima e tem x embaixo, então é a regra do quociente. Derivada do de cima é 1, vezes o de baixo, x2 mais y2, menos o de cima pela derivada do de baixo, que é 2x, sobre o quadrado do de baixo. Observa que se 1 é um elemento neutro, aqui ficou um menos 2x2. Então fica um menos x2 mais y2 sobre esse quadrado. Essa é a derivada parcial em x da função q. Agora vamos derivar em y a função p, porque o hot é del q del x menos del p del y na direção k. Então agora eu vou fazer del p del y, o p é esse primeira componente. Então é a derivada do de cima vezes o de baixo. A derivada do de cima é menos 1, porque o de cima é menos y, e eu estou derivando em relação a y, vezes o de baixo, menos o de cima, que é menos y, derivada do de baixo em relação a y, que é 2y, sobre o quadrado do de baixo. Observa que ficou um menos x2, ficou um menos y2 e um mais 2y2. Então sobrou no total mais y2, que é exatamente igual à expressão do del Q del X que eu obtive antes. Então del P del X e del P del Y são iguais. Portanto, a diferença é zero. E o rotacional é um vetor nulo. Ok? Ele é nulo, mas ele é nulo no espaço de vetores. Esse aqui é o campo que eu acabei de mostrar. Se eu coloco aqui no ponto 1, 1, coloco aqui no ponto 1, 1, desculpe, 1, 0, esse aqui é o ponto 1, 0. No ponto 1, 0, ele tem 0 aqui e 1 aqui. Por isso que ele é vertical com 1 e 0 embaixo. Se eu coloco no 2, 0, se eu coloco no 2, 0, é 0 aqui, aqui é 2 sobre 4, é meio, ele fica menor na vertical. Então, esse vetor aqui é menor que esse. À medida que eu vou me afastando da origem, ele vai ficando menor. Quanto mais afastado da origem eu estiver, menor é o tamanho do vetor. Se eu coloco aqui no ponto 0, 1, 0, 1, aqui fica menos 1 e aqui fica 0. No 0, 1, aqui fica menos 1 e 0. Por isso que aqui no 0, 1 eu representei com menos 1, ele é para a esquerda, e 0, ele é um vetor horizontal. Na verdade, esse campo de vetores, ele é sempre perpendicular ao radial. Olha que propriedade interessante. O campo F, aquele campo que eu falei que está ligado ao campo eletromagnético, ele é perpendicular ao campo radial. O campo F é isso aqui. O radial é XY. Se você faz o produto escalar, campo F
vezes componente do radial. Campo F, componente do radial. Observe, denominador fica x2 mais y2, aqui fica menos xy, aqui mais xy. Dá zero. Então, esse campo é perpendicular ao radial. O radial é perpendicular à circunferência. Então, esse campo é tangente às circunferências. Então, esse campo aqui é sempre tangente às circunferências. Olha que bonito. Se eu olhar aqui, circunferências, ele é sempre tangente às circunferências. Eu acabei de mostrar aquele exemplo que tinha Hot não nulo, que o campo andava em linha reta. E se alguém escoar ao longo deste fluxo aqui, fluxo deste campo, são círculos. Olha que coisa interessante, se eu jogar uma partícula aqui e ela for conduzida por esse campo, ela vai andar em linha reta, ela vai andar em círculos. Por quê? Olha todos os argumentos. Esse campo é perpendicular ao raio, raio é perpendicular à tangente, então esse campo é paralelo à tangente, à circunferência. Então, e no movimento que a gente faz, a velocidade é tangente. Então, se uma partícula seguir esse campo, a velocidade dela vai ser tangente à circunferência. E a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, a trajetória é a circunferência. Então, eu tenho dois campos com propriedades muito estranhas. Um campo em que o seguir o fluxo se dá em linha reta e o Hot é não nulo. E um campo em que o seguir o fluxo se dá por circunferências e o Hot é nulo. Não parece que está ao contrário? É que o Hot é muito sutil para interpretar. Deixa eu explicar para vocês o que o Hot faz. O Hot não percebe se a partícula anda em linha reta ou em círculos a longo prazo. O Hot vê uma coisa local. O rotacional não nulo, ele quer dizer que tem uma tendência local de rotação. Se você olhar para esse campo aqui, imagine que ao invés de colocar uma partícula, que eu coloco um objeto aqui e tento seguir o fluxo. Como o vetor é mais intenso do lado direito do que do lado esquerdo, se eu jogar um objeto real aqui, dimensional, com dimensão, ele vai ter uma tendência de subir mais alta do lado esquerdo, do lado direito, e portanto ele vai ter uma tendência de rotação. É isso que o Hot mede. Por isso que o Hot é não nulo num campo cujas trajetórias seriam retas, porque ele está medindo uma tendência de rotação. Isso é o que ocorre num barco. Quando você rema mais intensamente de um lado, o barco gira. Um casal que vai andar de mãos dadas tem que andar na mesma velocidade, porque senão o casal gira. E o Hot mede isso, a tendência local de rotação. Por isso que o Hot aqui é diferente de zero. E nesse caso, embora a trajetória seja circular, o Hot é nulo, porque não há tendência local de rotação. Existem duas maneiras de fazer trajetória circular, isso é muito bonito. Acompanha o movimento que eu vou fazer com esse papel, que tem aqui pintado de azul, né, do lado, a minha esquerda, direita de vocês, e vermelho do lado de cá. Tem duas maneiras de fazer trajetória circular. Eu posso fazer uma trajetória circular assim. Você percebe que o lado azul ficou o tempo inteiro para o lado de lá. Não houve uma rotação em torno de si próprio. É diferente de fazer isso, em que o objeto rodou em torno de si próprio. Observa que nos dois casos o azul começou desse lado e terminou desse lado. Mas num caso ele rodou em torno de si próprio. O rotacional não está medindo se a trajetória é circular ou não. Nesse caso aqui, a trajetória é circular e o Hot é nulo. Não tem rotação em torno de si próprio. Não é isso que o Hot mede. O Hot mede a tendência de rotação instantânea e local. É extremamente sutil e extremamente bonito, né? Quer dizer, o Hot não está medindo se ele está fazendo circunferência, está medindo se ele está rodando ao longo do percurso. E tanto que naquele campo que as trajetórias de partículas, mas olha como isso é bonito. A trajetória de partículas ideais, sem dimensão, seriam retas, mas não existem partículas ideais. No mundo real, as partículas têm dimensão, e tendo dimensão, elas começariam a rodar naquele anterior, que as trajetórias são retas, começariam a rodar porque do lado de lá o campo era mais intenso. É muito bonito isso, né? Por isso que o Hot é uma coisa importante. E esse diálogo entre matemática e física. E esses campos vão estar intensamente ligados com os teoremas que nós vamos ver ao longo da disciplina. Eles vão aparecer de forma muito importante.
Na verdade, eu falei do hot no plano, mas o hot pode ser definido no espaço e ele tem uma maneira de definir que é mais geral. Para calcular o hot de um vetor no espaço, tem 3 componentes, x, y, z, você coloca ijk, que faz um determinante, derivação em x, y e z, uma derivação que está indicada, não está feita, tendência de derivar, né, como se fosse vou derivar, del x, del y, del z, e aqui você põe as 3 componentes P, Q, R. E aí você desenvolve esse determinante pela regra usual de determinante, entendendo que quando você fizer o produto, na verdade, fazer del x, Q é del Q, del x. E faz isso com todas as variáveis. Se você lembrar daquela regra de determinante do teorema de Laplace, que você pode desenvolver por menores, e pensar no caso plano. No caso plano eu falei que era del Q, del x menos del P, del y. Caso plano não tem z, então aqui é 0 e 0. Então, pelo teorema de Laplace, quando você vai desenvolver componente i, você pega esse menor de ordem 2. Como tem 0 e 0, esse determinante é 0. Componente j, você pega este menor de ordem 2. Como é 0 e 0, 0. E só tem componente k, porque daí você elimina esse 0, 0 e pega esse menor de ordem 2, que é del Q, del x menos del P, del y. Quer dizer, aquele hot que eu falei antes é um caso particular, o hot em plano, desta expressão geral. Para dar um exemplo numérico, né, para concretizar isso. x2zi, x mais 3zyj, y3 é 2k. Então, o hot você faz um determinante ijk, as derivadas parciais indicadas e as componentes do campo, x2z, x mais 3zy, y3z2. E a gente vai fazer por Laplace. Laplace, componente i, isso eu derivo em y, menos isso derivado em z. Isso em y é 3, y2 é 2, menos isso derivado em z, que é 3y. Então, primeira componente, 3y2 é 2, menos 3y na direção i. Componente em j. No teorema de Laplace, a componente em j tem que trocar o sinal, tá? Então, componente em j, elimina a linha e coluna, fica derivada em z de x2z, que é x2, menos derivada em x disso, que é 0. Só que tem que trocar o sinal. Aqui é menos x2, porque é diagonal secundária, na diagonal principal é 0, na diagonal secundária é menos x2, troca o sinal, pus mais x2. No teorema de Laplace, na componente j, tem que trocar o sinal. E a componente k deriva isso em x, dá 1, deriva isso em y, dá 0, diagonal principal menos diagonal secundária, entendendo que o produto é a derivação, né? Del x aplicado nisso que dá 1, então dá componente k. Isso é o rotacional de um campo no espaço. Tem 2 teoremas importantes. Se um campo, o rotacional de um gradiente é sempre 0. Isso é uma consequência da derivada parcial de ordem 2 serem iguais nas duas ordens. Se você pega uma função f, calcula o grade, calcula o hot, dá sempre 0. O hot é isso. Mas imagina que isso aqui já seja uma derivada parcial, que esse campo veio como campo gradiente. Então a primeira componente é um del f, del y, porque é a segunda componente do campo, e a componente p é o del f, del x. Quer dizer, se o meu campo f gerou um gradiente, o gradiente tem primeira componente del f, del x. Certo? A componente desse campo é del f, del x, primeira componente, e del f, del y. Então, a primeira componente, que é a p, é del f, del x, e ela vai ser derivada em y no hot. A segunda componente, que é o q, é del f, del y, e no hot ela vai ser derivada em x. Observe que fica derivada segunda em xy, derivada segunda em yx. Só que, como é a função de classe C2, as derivadas mistas são iguais. Então, isso dá 0. Moral, todo campo, isso vale também em 3 dimensões, tá? É só fazer a conta. É que todo campo gradiente é irrotacional, né? Ele tem rotacional nulo. Então, se um campo é gradiente de alguém, eu sei que ele não tem essa tendência local de rotação. Isso tem consequências, né? E isso é uma condição necessária para um campo ser gradiente, nós vamos usar isso lá para frente também.
Se um campo é gradiente, o rotacional é nulo. Se eu sei que o rotacional é não nulo, automaticamente eu sei que não é gradiente. Então, quando eu olho aquele campo que é em linhas retas, eu tenho certeza que ele não é gradiente, não existe nenhuma função que ele seja o gradiente, porque o ROT era não nulo. Então, e um outro teorema muito importante é que o div do ROT é zero. O que significa isso? Pega um campo vetorial, então PQR tem ROT, calcula o ROT por aquela fórmula com o determinante e depois calcula o div. Você vai obter uma expressão comprida. Se você fizer nas 3 variáveis, você vai obter uma expressão bem comprida, cheia de derivadas de ordem 2. E é o mesmo fato, vai aparecer subtração das derivadas mistas de ordem 2 nas 2 ordens. E aí elas vão se cancelar e o div do ROT dá sempre zero. Isso tem um significado interessante, que é que todo campo rotacional é incompressível. Quer dizer, div zero significa incompressível. Por que div zero é incompressível? Na aula passada eu falei de div. Div media localmente se estava entrando ou saindo aquela grandeza que estava se descrevendo através daquele campo. Se tinha uma concentração ou uma expansão daquela substância. Div positivo era o que estava saindo. Div zero quer dizer que o que entra compensa o que sai. E isso por elemento de volume por unidade de tempo. Div zero. Então significa que não está tendo nem acúmulo nem diminuição daquela grandeza que está sendo medida. E em termos de massa seria a palavra incompressível. Então div zero quer dizer que o campo é incompressível e todo rotacional é incompressível, ele tem div zero. E essas interpretações vão todas reaparecer nos teoremas que virão lá para frente. Ok?